Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao 5º episódio aqui do podcast, que tem o patrocínio da Alpha Code. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo, meu amigo Fernando Boom. Tudo bom? Tudo certo. E aí, como é que estão as coisas? Aqui tudo tranquilo, seguimos aí na nossa jornada de falar das nossas experiências como programadores e eu acho que uma parte que todo mundo vai acabar vivendo em algum momento é sobre carreira e que tipo de carreira você quer levar. Então hoje a gente resolveu trazer esse assunto aqui porque a área de programação e de software como um todo é uma área cheia de opções diferentes de como você pode ser um profissional dessa área. Você pode não ser um profissional, que a gente até mencionou naquele episódio sobre aprender a programar, que você pode aprender só por hobby, mas para quem quer ser profissional, para quem já é profissional, tem vários caminhos a serem seguidos. Então você tem aí o caminho de você fazer freela, o caminho de você pegar um emprego lá fixo, né, de carteira assinada numa empresa. Tem o caminho de você ser um developer indie ou independente, ou ter a sua própria empresa. E aí, dentro ainda desses caminhos, tem subcaminhos, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero começar perguntando para você, Boom, quais foram esses caminhos que eu mencionei que você já explorou, assim, das suas experiências? Acho que dá pra começar como estagiário, diferente de CLT, né? Uhum. Mas na prática é meio que a mesma coisa. Mas sim, o que eu tenho mais experiência aqui para que eu posso falar um pouco é a questão de como é trabalhar mais para uma empresa mesmo. A diferença de trabalhar para uma empresa que é uma fábrica de software e para uma que existe o seu produto mesmo, né, o seu carro-chefe. E outra parte que eu fiquei uns bons anos aí fazendo, eu diria que dá até para fazer uma correlação com o freelancer peronomútil, porque eu abri uma empresa em Floripa de desenvolvimento de software, né, que inclusive era uma software house. Então dá para comentar um pouco de como foi essas partes aí. Mas antes de entrar no assunto, quais são os caminhos que você pegou já? Sim. Quais que você já... Sim. Na verdade, quase todos, bem dizer, todos, porque eu já fui freelancer full-time, né, quando eu fazia trabalho com web. Hoje em dia, com trabalho de iOS e tal, nem tanto. Eu já trabalhei numa empresa, que no caso era uma empresa de produto, não era fábrica de software. E hoje em dia eu sou developer indie e tenho a minha própria empresa, né? Tipo, eu digo indie porque sou só eu, né, basicamente, mas é uma empresa. Então, de certa forma, toco aí a empresa e eventualmente já tenho uma pessoa trabalhando comigo na parte de suporte, tenho designer que trabalha comigo, mas né, ninguém é funcionário ainda, mas não descarto que isso possa acontecer talvez em algum momento do futuro. Mas enfim, acho que com isso dá para dizer também que eu já trilhei todos os caminhos possíveis, ao menos assim, esses caminhos, os caminhos pai, né? Os caminhos filho, talvez nem todos. Sim. Pois eu acho que o que dá para começar dizendo aí é que o normal, né, o que mais se vê por aí, acredito eu, que é ir pelo caminho mais de uma CLT, né, trabalhar para uma empresa, ter o seu primeiro estágio, alguma coisa assim. Só que dentro desse caminho aí, eu acho que tem tem esse fork que é bem importante, que é empresa de produto ou de software house, né, tipo uma consultoria, alguma coisa assim. E eu acho que é bem importante levar isso em consideração quando está procurando alguma coisa, porque muda muito a experiência que você tem. E eu diria que não tem um melhor do que o outro, necessariamente, são coisas diferentes, né? Depende bastante do que você está procurando. No mundo iOS, né, tirando o que eu fiz antes, mas no mundo iOS, a primeira empresa que eu trabalhei foi para uma fábrica de software. E o que dá para dizer é que tu aprende muito, muito rápido. Sim. Porque tu tá num projeto A, de repente está no projeto B, e depois está no projeto C, sendo que eles não têm nada a ver um com o outro, né? Por exemplo, pegando o que aconteceu comigo, um dos primeiros produtos que eu fiz ali foi uma revista para Maxim e para Outside.
depois eu trabalhei no app da Salesforce, depois eu trabalhei para um negócio que era um guia de TV, sabe? Coisas que são bem diferentes entre si. Então, se você fosse para uma empresa que tem um produto só, você ia ficar muito bom naquele contexto, né? Entender muito bem como aquele contexto funciona. Mas ia perder outras coisas. Então, só que na parte de produto é muito mais interessante também, porque você aprende mais do ciclo do produto, né? Numa fábrica de software, geralmente o que acontece? Você faz o produto ou faz algum tipo de manutenção nele e parte para a próxima, né? Tu não tem tu não participa da vida do produto com mais detalhes, né? Tu pega algumas partes ali e geralmente você vai ser um contractor, né? Então até a parte da empresa mesmo, o conhecimento que você tem de como uma empresa funciona é muito narrow, né? Muito focado na parte que você tem que fazer, sendo que numa empresa que tem um produto, que tem um carro-chefe, você vai entender mais desde do conceito do produto, por que ele existe, tomada de decisões, esse tipo de coisa. Então, as duas alternativas aí eu acho extremamente válidas, mas é bom ficar ligado nessas diferenças para encaixar com o teu objetivo, né? O que tu acha? Eu concordo, eu acho que de um modo geral eu recomendaria ir para uma fábrica de software quem ainda não está muito certo dos seus interesses ou do que quer de fato, principalmente se está mais no começo da carreira e quer pegar o máximo de experiência o mais rápido possível. Porque, como você disse, você vai ter contato com muita coisa. Então, você pode ir trabalhar numa empresa de produto e vão ter certas coisas lá que você não vai ter contato, né? Falando exatamente da nossa área, que é mais iOS e etc., eu trabalhava numa empresa de e-commerce, então, claro que num app de e-commerce dá para fazer praticamente qualquer coisa, né? Então você tem bastante oportunidades ali, mas sei lá, eu nunca mexi com AV Foundation por causa do app da empresa, né? E, enfim, assim como isso, teve N outras APIs e tecnologias que eu, dentro do meu trabalho, eu nunca tive contato. Claro que você pode, né, ali nas horas vagas ir lá e ter contato, mas nem todo mundo quer fazer isso, nem todo mundo tem tempo para fazer isso. Então, principalmente quem está aí mais no início da carreira, você indo para uma fábrica de software, você vai acabar tendo contato com vários produtos diferentes, de áreas diferentes. Então, a superfície de contato que você vai ter com as tecnologias vai ser bem maior. Sim. Você vai ter contato com uma gama muito mais ampla de tecnologias, isso assumindo que a empresa de fábrica ali de software que você for trabalhar tem uma gama ampla também de clientes diferentes, exatamente, né? Que, sei lá, pode ter, não sei, deve existir, né? Sei lá, uma fábrica de software que só faz e-commerce, por exemplo. Aí, né? Aí você também vai ter contato com o que é de e-commerce. Ou então, sei lá, uma empresa lá que vende um app white label, né? Aí, de certa forma, é meio que fábrica de software num certo ponto, porque você vai customizar aquilo para o cliente, mas não deixa de ser um produto também. Então, é meio que um mix ali dos dois. Então, acho que isso que você falou é de fato o que acontece. Então, é muito uma questão de escolha mesmo. Não é assim, um é bom, o outro é ruim. É questão do seu estilo e do que você quer agora. Eu, por exemplo, hoje em dia não iria para uma fábrica de software porque eu tenho essa coisa de eu quero me apaixonar pelo produto com o qual eu estou trabalhando. Eu quero, né, estar envolvido ali nas discussões, nas tomadas de decisão. Eu não quero ir lá e só fazer o que me pedirem para fazer e ficar trocando de projeto o tempo todo. Mas para quem, né, tá no começo da carreira e ainda não se decidiu, você ter essa oportunidade de ter contato com várias coisas diferentes pode ser algo que vai agregar muito no seu conhecimento técnico e no currículo também, né? Pois é, e uma coisa que é bom ficar de olho também, né, quando vai, digamos, vou mandar o currículo para as empresas e tal, vê se tem como sondar a quantidade de projetos que aquela empresa tem. Porque, na minha opinião, minha humilde opinião, ir para uma fábrica de software onde você fica alocado num produto só o tempo todo, tu vai ter meio que o pior dos dois mundos ali. Porque tu não vai ser, né, tu não vai ser parte do time, por assim dizer, porque você é um contractor para outro cliente,
e você está focado só num projeto. Então, perde um pouco aquela vantagem de você aprender com pessoas diferentes o tempo todo e com projetos diferentes. E esse tipo de vibes novas que tu vai pegar indo para um projeto A, depois para o projeto B e por aí vai. Então, e eu já vi, tem muita empresa que faz isso. Inclusive, quando eu abri a minha própria empresa, eu fui uma das pessoas que ficou alocada num cliente só por muito tempo. E não agrega muito nesse sentido, né? Porque tu perde aquela coisa de, se você é um funcionário de uma empresa que está só fazendo aquele produto, tu tem aquela participação, aquele envolvimento maior, porque tu faz parte do time. Quando você é um contractor, isso obviamente depende do cliente, depende da empresa, mas geralmente, quando você é um contractor de uma consultoria que está prestando serviço para outra empresa, tu não vai estar ali por dentro de tudo, né? Obviamente isso muda, né? Eu já tive, Sim. Quando eu trabalhei nessa empresa que eu mencionei, teve clientes que eu fazia parte de várias camadas dentro da empresa e outras eu era simplesmente desenvolvedor. Tá aqui o projeto, faz, deu, tchau, abraço, tá tudo certo. E isso também é uma vantagem, né? Porque tu aprende a lidar com outras equipes num espaço de tempo menor, mas depende bastante da empresa que tu vai trabalhar. E como a gente já comentou, comunicação, ter a habilidade de se comunicar é importantíssimo nesse mercado, ou em qualquer mercado. Agora, eu acho que o que você disse de se informar é muito importante, porque realmente o mercado é muito diverso, tanto, assim, em todas as empresas, mas nas empresas que são fábricas, que são contractors, tem uma diversidade muito grande de estilos de trabalho e de tipos de trabalho. Então, você pode ter uma empresa lá que pega contratos mais longos, né, que, sei lá, vai ser contratada lá por um banco X para fazer o app daquele banco e vai ficar, sei lá, por 10 anos cuidando daquele app e vai procurar manter a equipe mais ou menos sempre a mesma. Então, no fim das contas, você só está sendo um terceirizado para o banco X, né? Você nem está trabalhando de fato na fábrica de software, como a gente disse antes. Então, é importante ficar ligado nisso. Tem outras que vão ter ali contratos menores, até às vezes com clientes menores, que são de mais curto prazo, assim, projetinho ali de alguns meses, que você vai fazer, entregar e pronto, acabou, e você vai pro próximo. Então, realmente, se informa, né? Assim, você está estudando aí uma oportunidade numa empresa dessas, vai atrás, né? Descobre alguém que trabalha lá, ou procura reviews, né? De Glassdoor da vida, ou algo parecido, para ver, assim, como que é, né? Quais são os clientes, qual a duração dos contratos. Tem empresa que faz o lance de alocar fisicamente, né? Acho que hoje em dia isso deve ter diminuído bastante depois da pandemia. Sim. Mas que tem aquele lance de, agora você vai trabalhar no projeto tal, então você não vai vir para o escritório da fábrica de software ou ficar em casa, você vai lá para o escritório do cliente trabalhar, né? Tem empresa que faz isso também, é bom você saber se você gosta ou não dessa ideia e, né, aí decidir se você quer fazer isso. Tem empresa de fábrica de software que tem mais ownership, assim, do projeto, que só pega a demanda e cria uma solução, e tem empresa que o cliente já chega com, digamos, uma proposta de solução, e aí você só vai lá e faz o que foi pedido, que particularmente eu não gosto, né? Eu prefiro o outro estilo. Então, tudo isso você tem que pesar, se estiver considerando trabalhar numa empresa desse tipo. Sim, pois é, essa parte de ser alocado direto no escritório do cliente também é algo que pega bastante. No meu caso, nas antigas, foi uma experiência que eu curti bastante. Foi um tempo que eu fiquei nos Estados Unidos e me alocaram para um cliente lá. E foi bacana porque eu, para trabalhar naquela época, usava, se não me engano, era aqueles MacBook White, né, o de plástico. Nossa. Lá. E daí eu fui locado para um cliente e os caras me deram, na época, aquele Mac Pro Cheese Grater, sabe? Porra. E então, com um Apple Cinema Display, sei lá qual era o nome do display na época. E era uma máquina absurda, assim. Eu fiquei, cara, tô tão feliz de estar aqui. Você pode ter umas experiências maneiras assim. Ah, sim, com certeza. Então tem isso, né? Tem um pouco de sorte também, porque também, imagina, te manda para um cliente onde, sei lá, o ambiente não é legal, essas coisas. Então, sempre tem um pouco de sorte que tá envolvido aí, mas eu felizmente tive, apesar de pesares, nunca é tudo flores, mas eu considero que na minha época ali de trabalhar para uma fábrica de software, eu tive
bons contatos, assim, boas coisas que aconteceram. Inclusive aquele que eu acho que eu já mencionei até de fazer um projeto pro iPad, antes do iPad ser oficialmente lançado e tal. Eu ia perguntar se tinha sido nessa época também. Foi para a revista da Maxim e da Outside. Né? A gente estava fazendo ali o projeto e queria testar no iPad. O iPad não existia ainda oficialmente, assim. Daí os donos da empresa foram lá testar e tudo, a gente fez um screen share, tudo. Foi bem bacana, foi bem legal. Experiência massa que eu não teria conseguido de outro jeito, né? Tipo, ainda mais na minha época, com 0 contatos na área, esse tipo de coisa. Então, foi bem vantajoso para mim ali trabalhar naquela empresa. Foi bem bacana. Sim. Mas como tu falou, hoje em dia, eu tenho 0 vontade de trabalhar numa empresa que faz isso. Passou para mim a fase, no caso. Trabalhar para uma empresa de produto eu achei muito mais interessante, assim. Como eu falei antes ali, tu fica por dentro do processo de como vai fazer o produto, tu se interessa pelo produto muito mais, né? Porque não é algo extremamente temporário de, sei lá, um mês, 2 meses que tu vai fazer e ir embora e tchau. Tu tá ali mais pelo long run, né? Então, principalmente agora que eu entrei no Pato, que é um produto que eu de fato uso, né? Porque antes era bacana, mas eu tava sempre trabalhando em produto que era B2B, né? Então eu acabava nunca usando os produtos que eu trabalhava. Isso é meio chato, né? Tem gente que acha bacana, né? Tipo, que é fair. Mas eu sempre quis trabalhar em algo que eu também sou usuário, né? Fazer um dog food mais fácil, assim. E hoje em dia, ainda mais usando o browser do Pato, tanto no Mac quanto no iOS, é bacana. É uma coisa que eu sempre quis fazer e recomendo. É legal. Só para deixar claro, quando o Boom fala o Pato, ele se refere ao DuckDuckGo, que é um mecanismo de busca que também tem browser, porque isso. Tem gente que não sabe, né? Então, quando vocês ouvirem Pato, é o DuckDuckGo. Inclusive, se você nunca ouviu falar no DuckDuckGo, vai lá, dá uma olhada, é bem maneiro. Os browsers estão bem legais em ambas as plataformas. O beta do Mac ainda tá fechado ou já abriu? Tá em waitlist ainda. Então que eu posso dizer. Pode se cadastrar lá quem quiser. Mas acho que a gente notou uma tendência talvez aqui, porque nós dois já somos sênior, a gente brinca, né, do lance de ser velho, né? Óbvio que é apenas uma brincadeira, mas no mercado a gente né? E tanto eu quanto você meio que falamos a mesma coisa. Eu achava interessante, mas hoje em dia não faria mais. Então, quem tá ouvindo que tá aí mais no começo da carreira, que é mais jovem e tal, e que tá pensando, não acha que porque a gente não faria isso agora, quer dizer que é ruim, né? Leva em consideração tudo que a gente comentou, né? Eu acho que é comum isso, assim, com o tempo você querer mais esse lance de se estabilizar ali num projeto, principalmente que nem você, né, uma parada que você tá acostumado, que você usa, que conhece, que gosta. Eu acho que é uma coisa que tende a acontecer, porque embora essa troca de projetos que a gente mencionou seja boa para você aumentar a sua base de conhecimento e de experiências, uma hora pode cansar, né? Que é de você ficar tendo que... Todo mundo que trabalha com programação tem que aprender o tempo todo. Agora, se você trabalha em fábrica de software, isso vezes 2. Porque você vai ter que estar aprendendo tanto a parte, né, técnica, que está sempre se atualizando, quanto o que o pessoal chama de domain knowledge, né? Que é o conhecimento de domínio, digamos assim, que é a parte do negócio do seu cliente. Porque, claro que você não precisa se aprofundar nisso, ainda mais quando você está trabalhando ali como terceirizado numa fábrica de software, mas você vai fazer um app para um banco e você nunca fez um app para um banco, você vai ter que aprender um monte de coisa sobre como um banco funciona, né? A mesma coisa vale para, vai fazer um app para uma barbearia, isso você nunca fez, você vai ter que entender um pouco ali de como funciona a barbearia, como que o cliente vai lá, que marca, quais são as regras para marcar, né? Você vai fazer um formulário para a pessoa marcar um cabeleireiro, mas aí você acha que só existe cabeleireiro, mas aí tem manicure, pedicure, não sei mais o que, né? Então é complicado. Você vai ter que aprender sobre muitos mercados. O produto que eu trabalhava antes de entrar no Pato era um sistema de
um management de calendário, appointments, um POS para pequenas e médias empresas. E de umas verticais mais fortes, né, clientes da gente, era salão de beleza e pet shop. Sim. Eu sei muito mais de salão de beleza e pet shop do que eu gostaria de saber. Do que você deveria saber, né? É muita coisa. E tu acaba absorvendo, né? Tu vai falando com o cliente, tu vai vendo o que eles precisam, tu já fui visitar eles, inclusive, em alguns lugares. E são conhecimentos ali, né? O domain knowledge que tu acaba pegando. Isso é muito bacana. Eu acho isso bem legal. E quando você está numa empresa de produto, tu vai ficando com esse domain cada vez mais avançado, mais especializado. E é uma experiência bacana, assim. Eu tava meio cansado de ficar trocando sempre de domain a cada X meses ou sei lá quanto tempo, porque não dá para se aprofundar muito, né? Sim. Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de AlphaCode. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, a AlphaCode está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br, e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo e pronto, você vai fazer o seu app com a AlphaCode com um desconto exclusivo por ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. São duas experiências muito válidas, assim, mas também tem a terceira, né, que é a parte de freelance, que na minha opinião é a mais assustadora, só que também tem seus benefícios. E o que eu posso falar, a minha experiência com freelance é meio que, entre aspas, porque o que aconteceu comigo foi assim, eu saí dessa empresa que eu tava, lá que era uma fábrica de software, e pensei, posso fazer igual, né? Então, acho que é aquele pensamento que todo mundo que trabalha em uma fábrica de software acaba pensando, tipo, se eu tô ganhando X, eles estão vendendo meu trabalho por Y, então eu posso ganhar Y. Exato. O que eu posso dizer é que não é tão simples assim e não é tão fácil assim. Só para explicar, porque tem muita gente que ouve você falar isso e vai achar, né, o Boom só tá, né, falando da boca para fora, mas é verdade, assim, e isso é muito, mas muito comum na área de fábrica de software ou de qualquer área onde você trabalha numa empresa que vende alguma coisa, que aí você faz e aí você pensa, mas eu podia estar vendendo eu mesmo. Só que, cara, o overhead que tem, você não sabe? Quando você trabalha numa empresa, tem um monte de gente lá trabalhando, fazendo um monte de coisa. Sabe aquela pessoa lá no cantinho, lá sentada no computador, que você nunca deu bom dia pra ela? Aquela pessoa é importante, sabe? Sim, exatamente. E aí quando você sai e você quer fazer tudo sozinho, você vê o quanto aquela pessoa que fica sentada no cantinho e você não dá bom dia é importante, né? E aí, né, negócio de vendas, parte de comercial, financeiro, jurídico, enfim, porque sem contar que quando você trabalha numa fábrica de software, você não está assumindo nenhum risco, né? Pelo menos não deveria, né? Assim, no geral, o esperado, né, quando você trabalha numa empresa dessas, porque existe gente safada, né, infelizmente, mas o esperado é que assim, você trabalhou no projeto lá, o cliente não pagou, o seu salário vai entrar no final do mês igual, né? E eu digo que existe gente safada porque eu conheço histórias de empresas que já, né, fizeram coisas que não deviam, como não pagar os funcionários, por exemplo. Agora, quando você vai fazer por conta própria, se o cliente não pagar, paciência, processa ele e espera 10 anos. Eu sei muito bem como é que é essa parte. Então só esse parênteses aqui, só para o pessoal entender, né, por que não é tão simples. Não é simples mesmo.
E eu posso dizer que teve vários momentos assim que foi apavoro, né? De achar que deu errado. Porque eu brincava até que a nossa aquisição de clientes era tipo uma senoidal, assim, né? Vinha tudo de uma vez ou não tinha nada. E quando vem tudo de uma vez, tu não tem gente suficiente para pegar todos os projetos, então tu só pode pegar um ou outro. Então, isso acontecia direto, assim, tinha épocas que vinha um monte de gente falar com a gente, que queria fazer produto e tal, fazer um app, e de repente, aquele silêncio, assim, tipo, mais ninguém aparecia, a gente ia atrás em eventos, procurava sei lá, botava propaganda na web, fazia o que fosse, zero. É aquele período que você pensa, meu Deus, acabou a empresa, não tem o que fazer, fecha tudo e vou voltar a ser funcionário porque não tá dando. Então, essa parte que ali eu fui... não foi tão freelance porque tinha outras 3 pessoas comigo, né? 3 sócios da empresa, né? 4 total comigo. Então dava para fazer essa divisão aí de problemas também, né? Sim. Então ajudava. Só que eu fico pensando como se tu é só um freelancer mesmo, sozinho, tu vai ter todos esses problemas, vai ter que lidar com esses problemas sozinho também. E tem aquele risco, né? Tem o risco da pessoa não pagar, tem o risco de você não achar cliente. Então, uma frase que meu pai já me falou algumas vezes é que quem tem cliente sente falta de patrão. Sim, com certeza. Então, é uma coisa que tem que ficar bem ligado. Eu não parece aqui que eu tô com um bias bem grande contra o freelance, porque eu tive experiências assustadoras, mas eu também não quero desanimar ninguém para tentar algo assim, porque de fato é interessante, né? Geralmente tu vai fazer do seu horário, tu vai fazer as coisas funcionar do seu jeito, e é interessante, tu aprende muito também, principalmente a parte jurídica no Brasil, que acho que dá pra, se começar a falar disso aqui, dá uns episódios de 3 horas, mas é bem interessante, assim, é algo bacana, mas eu reconheço que não é para todo mundo, principalmente se for a única fonte de renda. É o que eu vejo pessoas fazendo, e eu acho um pouco mais seguro também, é você tentar um freelance ali quando tu ainda tem alguma outra coisa ali que tá rolando, como, ou que seja uma CLT, ou seja lá o que for, um PJ em algum canto, mas tu tem uma renda mais garantida, porque jogar tudo pra cima e falar, vou virar freelancer, se não tá as coisas bem planejadas, já não tem um caminho a seguir, uma rede de contato, vai ser bem cabuloso. É uma coisa que você tem que aprender a lidar quando você é freelancer ou quando você tem o seu próprio negócio e aquilo é o que você faz e ponto, é aprender a lidar com a renda variável, né? Que você não vai ter X no mesmo dia, todo mês disponível para você. E isso é até um assunto que a gente tem separado aqui para falar mais para frente sobre finanças pessoais, né, para quem trabalha dessa forma, porque não é fácil, né, mas basicamente você tem que quebrar esse ciclo de entra salário, né, separa um pouquinho para investir, gasta, não dá, né, você vai ter que ter caixa, basicamente. Você vai ter que ter o caixa do seu negócio e o seu caixa e gerenciar os dois, porque não é, né, normalmente não vai ser o lance ali, todo dia 15 vai cair lá na conta tanto, e aí eu sei o que fazer com isso. Não é assim. Então tem que ter um planejamento muito cuidadoso. E é interessante você ter mencionado que é bom para quem tem uma outra coisa. Por exemplo, você está empregado lá e aí no final de semana, de vez em quando, você vai, eu quero, sabe, fazer uma viagem no final do ano, aí você pega ali uns 2, 3 projetinhos que você consegue fazer nas horas vagas para levantar uma grana extra, para, enfim, comprar alguma coisa, ou fazer uma viagem, ou investir, o que seja. Eu conheço muita gente que faz isso, é bom tomar cuidado para não exagerar, para você não ter burnout depois, ou não ficar muito estressado, mas é um plano bom, e é por isso que eu, no geral, embora eu tenha feito isso, e até que deu certo, né? No fim tudo deu certo, mas eu não, no geral, eu não recomendaria começar como freelancer. Porque você não vai ter a experiência de lidar com coisas do mundo real, né? Que acontecem, assim, tanto tecnicamente falando, quanto a parte toda burocrática e de comunicação que você vai ter que lidar.
mas também por conta dessa insegurança, né? Eu comecei como freelancer porque eu era adolescente quando eu comecei a trabalhar com programação web, e aí eu morava com os meus pais, não tinha que me sustentar, e beleza, podia, né, se ficasse meio ano sem nenhum projeto, sem ganhar nada, tava de boa, né? Mas se eu tivesse, né, assim, saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho pra ser freelancer, mas de jeito nenhum, né? Não dá, é muito Sim. arriscado. Então é uma coisa que eu vejo mais futuro quando você já tá trabalhando na área, de preferência já há algum tempo, e aí você começa a criar uma carteira de clientes por fora, aos poucos, né? Tipo, você tá trabalhando ali numa fábrica de software ou numa empresa qualquer ali, até às vezes em outra área, né? Às vezes nem é na programação, mas você tá pegando ali um outro projeto para fazer aqui e ali, aí aos poucos você vai criando aquela rede de clientes. E eu digo rede porque, na minha experiência, é muito mais fácil o QI, né, o quem indica, te Isso. trazer clientes do que qualquer tipo de publicidade ou contato que você faça. Então, você tem que conseguir ali uns 2 ou 3 primeiros clientes e fazer um bom trabalho, obviamente, que aí eles vão falar, quando alguém perguntar, pô, quem é que fez esse app aí, quem é que fez esse site? Foi o fulano lá, fala com ele. E eu acho que é muito mais eficiente, assim, talvez não em termos de rapidez, mas em termos de te trazer bons leads, né, porque quando eu fazia trabalho mais freela, assim, lá no começo, eu tentava, assim, né, fazer uma divulgação, assim, sei lá, no Facebook, sei lá, nem lembro como é que eu fazia a divulgação na época, se era no jornal, nos classificados, eu nem lembro. Mas, assim, vinha muito lead, né, vinha muito contato que parecia estar interessado, mas nada ia pra frente, assim, era só gastação de tempo com consultoria, basicamente, de será que é melhor fazer assim, assado, e aí no fim não fechava nada. Mas quando era alguém que foi recomendação, era quase que 100% das vezes que a pessoa fechava o negócio. Ia lá e não, vamos fazer. Mesma coisa comigo. Quando com a empresa lá, também os melhores clientes e contatos assim que fecharam foi algum tipo de recomendação. Não, o único que foi um outlier gigante, e até hoje eu não acredito que isso aconteceu, porque foi um cliente que ficou, sei lá, pelo menos 3 ou 4 anos ali com a gente. Ele me achou porque eu tava sem brincadeira, era uma spreadsheet no Google aberta de desenvolvedores que fazem apps para iOS. Alguma coisa assim, que eram focados em B2B. Achei que era desenvolvedores Bash. Não, quase. Isso é só recruiter de LinkedIn. Mas eu não sei como que eu achei essa spreadsheet, não faço ideia, mas era alguma coisa do tipo, tinha uma coluna pra gente que era focada em trabalhar com apps do B2B, eu botei meu nome lá, meu e-mail, sei lá o que era, e um dia chegou um e-mail dessa pessoa, e aí tu faz app mesmo pra B2B e tal, tô com essa ideia pra negócio, vamos começar a fechar, e foi. Mas fora isso... É estranho porque você falou que era uma planilha. Você lembra mais ou menos quantas entradas tinha nessa planilha? Não lembro. Se eu falar qualquer coisa, vai ser memória implantada, assim, mas eu acho... Mas era na faixa de 100 ou era, tipo, mais? 1000? Não, era de 100 pra menos, eu acho. Tá. Não, mas porque eu fico pensando mesmo. Qual é o critério, assim, da pessoa de, tipo, pegar um lá no meio, assim, né? Eu não faço ideia. Não era um LinkedIn que o cara tem o seu perfil, aí ele vai lá, ver a sua cara, ver se ele gosta da sua cara, né, e vai. Tipo, a planilha... Foi a coisa mais aleatória ever, assim, eu não sei como isso aconteceu, não faço ideia, mas, ironicamente, eu acho que eu nunca perguntei. Ou se eu perguntei, eu não lembro da resposta, de como é que ele achou aquela planilha, ou seja lá o que for. Deve ter sido o concorrente do Pato. Pois é. Mas uma coisa que é importante levar em consideração, principalmente não, né? Se for entrar numa empresa de fábrica de software, é dar uma olhadinha nos contratos com carinho, porque é bem comum de ter cláusula de você não poder trabalhar para essas empresas que você foi um contractor por anos, né? 3, 4, 5 anos. Então, isso pode ser, eu vejo como um problema,
né? Porque, no meu ponto de vista, cada novo projeto que tu pega é uma porta que se fecha no futuro, pelo menos no futuro próximo, aí, né? De 3, 4 anos, que geralmente são as cláusulas. Então, tem que levar isso em consideração, né? É bem importante. Sim. Eu já tive umas situações por causa disso, então é bom ficar ligado com isso. Eu acho que a questão toda aí é o prazo, porque eu entendo perfeitamente sim. por que existe esse tipo de cláusula, né? Porque, sim. sei lá, você tá trabalhando lá, daí você eventualmente vai ter contato com o cliente, aí você chama ele num cantinho lá, né? Chama pra tomar um café, escuta aqui, ó, quanto é que você tá pagando pra eles? Eu faço aí pela metade e tal, né? Aí é sacanagem, né? Porque pode rolar, pode acontecer. Não, sim. Mas aí, tipo, botar lá 5 anos, né? Ou, né, eu acho que assim, um prazo aceitável para isso eu diria que é 1 ano. Mais do que isso eu já acho exagero. Sim. E até teve uma treta recente que foi de software até, só que eu não lembro os detalhes, mas foi nos Estados Unidos que um desenvolvedor estava processando o empregador anterior dele por causa de uma dessas cláusulas de não competição, né? Que algumas são aceitáveis, mas algumas são muito abusivas e muito amplas, sim. né? Então, basicamente, tem cláusula de não competição até em empresa de produto, né? Às vezes nem é em empresa de fábrica de software, que se você for, né, analisar assim da forma ampla como está colocada lá, você vai sair da empresa e você vai ficar desempregado por 5 anos na área de software, porque sim. a cláusula de não competição basicamente significa não pode trabalhar em nenhuma empresa por 5 anos, o que obviamente é errado e né, na maioria dos casos o ex-funcionário vai lá e processa a empresa e ganha porque tá errado, sim. né? Assim, o cláusula de não competição tem que ser uma parada muito específica do que você tá fazendo lá, né? Não tipo, não pode trabalhar depois. Daí complica, né? Agora, o que eu diria também sobre freelancer, eu já falei sobre, né, não ser a forma como você deva começar a carreira. Eu acho que freelancer funciona bem e vai ser mais rentável e vai ser uma carreira mais feliz para quem tem um certo nome numa determinada área. Então, se você é um pintor conhecido num nicho tal, aí você é freelancer, você tem poder de negociação, basicamente. E você tem também uma certa capacidade de vetar os clientes, porque tem muito freelancer que acaba sofrendo porque você quer fazer o seu melhor trabalho, mas o cliente muitas vezes não quer pagar para que você faça o seu melhor trabalho, porque aquilo tem um custo, toma um certo tempo, né? Você fazer as coisas bem feitas demora mais do que fazer de qualquer jeito, e tem muita gente que não gosta de fazer as coisas de qualquer jeito. Eu me incluo nessa, por isso que eu não sou freelancer. Mas você pode ser esse tipo de pessoa e ser freelancer e se dar bem. Porém, se você não tiver nenhum tipo de nome, né, você não for uma pessoa conhecida na área, respeitada e tal, é complicado porque um cliente em potencial vai ver lá as suas exigências, digamos assim, e vai falar, pô, esse cara é um fresco, não quero saber dele, vou fazer com meu sobrinho, né, clássico. Mas eu conheço, assim, na nossa área na área de design tem muito também, uma galera que, assim, a pessoa já tem muitos anos de experiência, é uma pessoa conhecida na área, e, cara, eu escolho os meus clientes, sabe? Não é, tipo, você vai me contratar, você vai se candidatar a eu aceitar você como meu cliente, né? Uma parada assim. E, obviamente, né, isso exige que você tenha uma bagagem, né? Não é qualquer um, você começou ontem a fazer, você já chegar botando essa banca toda, ninguém vai levar você a sério, né? Então, mas eu acho que nesses casos o freelancer funciona. Não deixa de ter todos os problemas que a gente já falou, né, de risco e tudo mais, mas eu acho que tem um potencial maior de funcionar do que alguém que não tem essa condição, né, esse poder de negociação de falar quem vai ser o seu cliente. Com certeza. Essa parte do freelancer é complicada, assim, para quem está começando. Inclusive, quando eu comecei a empresa lá, a gente pegava uns projetinhos bem chulé, assim, só para começar a fazer alguma coisa, sabe?
Porque não dá pra tu chegar e falar, não, eu vou cobrar X, que é o que, né, eu achava que seria o justo pra gente naquela situação, mas não tem nada pra mostrar, né? Como é que tu vai convencer a pessoa ali? Então, é complicado, tem que, pelo menos o que aconteceu comigo ali, com a gente, na época teve bastante engolir sapo ali, né, pra começar alguma coisa. Então, é algo que tem que levar bem em consideração, assim, tem que... É uma área que tu vai ver de tudo, vai ver gente fazendo miséria, não fazendo nada, ou vai ter gente fazendo rios de dinheiro. Uhum. Então não dá pra olhar uma pessoa, ver ela fazendo dinheiro pra caramba, sendo freelancer e pensar, não, eu também vou. Talvez, com sorte, espero que sim, mas não é tão fácil. Agora, eu falei de um extremo, que é esse lance de você, né, ser o cara lá, né, da sua área e poder, né, escolher cliente e tudo mais. Tem o outro extremo também que você, né, se alguém tá ouvindo e é um freelancer que não tem ainda esse poder de negociação que eu falei, também você não deve aceitar qualquer coisa, né, que a gente vê, assim, é muito comum abuso, assim, contra quem é freelancer em qualquer área, mas principalmente em áreas criativas, né, aí... Programação meio que se encaixa, nem sempre, às vezes, né, é mais ou menos... Mas acontece muito com designer, ilustrador e tal, da galera querer as paradas de graça. E aí vem, não, mas eu tenho um Instagram com 1.000 seguidores, eu vou postar lá, você vai, né? Tá bom, vou pagar minha comida, meu supermercado com seguidores ou com exposição, né, que for o pessoal exposure. Fala. Exatamente. Então também, né, não se deixe levar, né? Se for uma marca com 5 milhões de seguidores no Instagram que vai fazer um post do seu trabalho, aí ok, aí eu faria. Agora, se é um carinha qualquer lá, né, não aceite qualquer coisa também só porque, né, você não tem ainda, né, você tem que se valorizar desde o começo. Com certeza, sim. Né, dentro das devidas proporções, né, não pode se supervalorizar, né, só se valorizar normal, né, o que você de fato vale para não cair nessas pegadinhas. Sim, só para deixar claro ali quando eu falei que teve no início ali uns projetinhos chulé, engolir sapo e tal, são situações piores, mas o que é, na minha opinião, muito importante frisar é que nunca foi de graça. Né? Tu tem que se valorizar também, por mais que esteja começando, por mais que seja algo novo e tal, tem que se valorizar, porque se começar a fazer os negócios de graça, o que vai acontecer é que quem indica vai só indicar pra gente ruim também, porque é aquele ciclo vicioso da pessoa que não quis pagar, eu te garanto que essa pessoa que não quis pagar também tem um círculo de amigos que também não vai querer te pagar. E a gente não tá nem falando aqui de tipo, a pessoa, né, não tem condições de pagar. Não, é questão da pessoa não valorizar mesmo, porque claro que é até um clichê você falar, né, tal coisa tinha que ser mais valorizada, né, isso todo mundo fala sobre tudo, basicamente, mas acontece muito assim... Até no mercado de apps, né, que até a gente pode, de repente, migrar pro lance de indie, mas assim, no mercado de apps, você, às vezes, você tem um app que custa 0, né, ele é grátis, e aí, sei lá, você tem in-app purchase, alguma coisa assim. Você vai ver os reviews, vai ser um monte de gente reclamando de um monte de coisa, ou reclamando que tal recurso é pago, né? Que o app é grátis, mas tal recurso é pago. Se você vendesse o mesmo app por $10, você vai ver os reviews, é só gente elogiando, falando que gosta do app. Por quê? Não é porque, eu tô filtrando gente que não tem dinheiro pra pagar. Não, porque se a pessoa tá usando o iPhone, ela tem $10 ali, se o app realmente for importante pra ela. Se o app for realmente importante para ela. Esse que é o pulo do gato. Porque quando você coloca de graça, você vai ter muita gente ali que vai valorizar aquilo e que gosta e que tá muito, né, grata por você não tá cobrando por aquilo. Mas também você vai ter aquela galera que tá baixando de graça simplesmente porque o valor que ela dá para aquilo é 0. E aí você cria essa situação, né? Então, se você vende ali por $10, só vai pegar o app, só vai comprar o app quem de fato
acha que ele vale $10. Pelo menos a ideia da brincadeira é essa, né? Do dinheiro é assim, você paga o que você acha que vale, se você acha que não vale, você não paga. Tem certas coisas que não dá pra fazer isso, né? Eu não posso deixar de pagar minha conta de luz porque eu não acho que vale o que custa, né? Mas assim, quando é um exemplo simples assim de comprar um app ou não, se você acha que vale, você vai lá e paga. E acontece isso, né? Você acaba filtrando e o mesmo vale para cliente, né? No exemplo que você deu, você pegava lá um cliente que não era tão bom assim, que não valorizava muito o seu trabalho, por isso ele queria pagar menos, e ele ia te trazer, né, junto ali, seguindo ele, clientes que têm essa mesma pegada. Sim. Eu escutei muita coisa já de clientes em potencial naquela época. Inclusive, mesmo já, imagina, a gente já tinha escritório, tudo bonitinho, funcionários, tudo acontecendo. E mesmo assim, eventualmente, chegava gente lá que tratava a gente como se fosse o sobrinho ali, sabe? Tipo, sim. Não, vocês são jovens, vocês são isso. E inventava um monte de desculpa pra abaixar o preço ou pra não pagar, alguma coisa assim. Então, mesmo no ambiente ali de empresa que tem pessoas trabalhando, cada vez pessoas trabalhando, isso acontece, imagina se tá tu sozinho ali, né? É só uma pessoa que vai fazer o projeto, daí sim essa galera vai tentar fazer o máximo pra inventar desculpa. Então, tem cliente que é melhor não ter. Exatamente. Agora, falando então da outra opção, que é a alternativa de você ser o seu próprio chefe, digamos assim, né? Porque você ser freelancer, de certa forma você é o seu próprio chefe, mas você sempre vai ter os clientes, né? Que vão ser os seus chefes. E então, né, você deixa de ter um chefe para ter vários. A opção de ser indie, você é mais o seu próprio chefe, mas ainda assim, né, existe muita pressão externa, embora eu diria que, ao menos no meu caso, o pior chefe que eu já tive sou eu, né? Porque eu me cobro bastante, mas já estou trabalhando isso com o meu terapeuta, mas assim... Não se paga também? Eu valorizo. É uma opção, mas já vieram me perguntar bastante assim, o que você acha, né? Eu tenho muita vontade de fazer isso que você faz, de ter um app lá que as pessoas vão lá e compram e beleza, ou compram in-app purchase, whatever, mas enfim, ter o meu próprio app lá, ou os meus próprios apps e viver dessa forma. E aí o que eu falo eu faço uma comparação que pode parecer arrogância, porque você vai entender por quê, mas na verdade é só para tentar explicar a dificuldade e a percepção que as pessoas têm, que é assim, é como a diferença entre você ser um músico que vai lá no estúdio gravar, né, conteúdo promocional ou gravar música para os outros ou, enfim, fazer trabalho de áudio no estúdio e você ser um cantor famoso que ganha dinheiro com shows e venda de CDs, sabe? É tipo isso. Não tem nada a ver com tipo, então quer dizer que todo desenvolvedor indie é famoso? Não tem nada a ver com isso. É só assim, em termos de a combinação de sorte e de timing e de talento e de várias coisas que tem que acontecer para você conseguir dar certo fazendo isso. Porque quando você é freelancer, você assume muito risco, mas você ainda tem aquele lance de, eu tenho muitos clientes e posso sempre arrumar outros, né? No geral, assim, você sempre tem ali a oportunidade de crescer e de pegar mais clientes e tudo mais. Quando você tem o seu próprio produto, você tá ali com aquele produto e se aquilo afundar, você tem que arrumar outro, né? Basicamente. Sim. Enfim, flutuações de mercado, mudanças de, assim, pandemia, no caso, né, preferia que não tivesse acontecido, mas não foi ruim para as vendas dos meus apps, né? E então foi bom também, meio que ficou na mesma. Mas assim, tem eventos mundiais às vezes que acontecem que você pode ser prejudicado, né? Ainda mais quando você é um desenvolvedor indie que faz um produto global, né? Que é o meu caso
com o AirBuddy, que é o meu principal produto, ele é um produto global, tem gente comprando no mundo inteiro, e, assim, sei lá, pode acontecer alguma coisa aí no mundo que as pessoas não vão mais querer tanto melhorar a vida delas de AirPods e outras coisas sem fio no Mac, e as vendas vão cair. E aí, né, eu vou ter que lidar com isso. Então, é algo que tem que ter estômago forte, eu diria. Com certeza. E outra coisa que eu imagino que seja bem problemático também, ou pelo menos assustador, na minha opinião, é a questão de concorrência, né? Se você é um freelancer, tu tá vendendo o serviço do teu conhecimento, né? Tu não tá vendendo um produto. E se tu trabalha para uma empresa, é a mesma coisa, tu tá vendendo o seu conhecimento. Só que tem uma estrutura um pouco mais regrada ali. Se tu é um indie, tu tá vendendo um app, tu tá vendendo um produto, e esse produto pode ser copiado por alguém, né? Esse produto pode chegar a uma empresa com um caixa aí de bilhões de dólares e fazer Sherlock da tua ideia. Apple. Né? Então, existe essa preocupação maior que eu, pessoalmente, nunca tive, né? Até porque quando eu estava fazendo um produto lá na minha empresa, ele não tinha decolado muito até eu sair. Então ainda estava naquele setup de o que a gente faz, o que tem que melhorar e tal, aquela questão, o problema lá de concorrente ou não concorrente era o menor das preocupações, né? Não tinha chegado naquele ponto ainda. A partir do momento que tem um produto mais estabelecido, eu acredito que dependendo do tipo de produto que for, pode começar a aparecer os copycat, pode aparecer alguém aí que faz uma coisa mais meia boca, só que cobra 1/10 do valor e daí começa a fazer fuzuê na internet, sabe? Então, existe essa preocupação em si com o produto em si, e não só com o teu conhecimento, não só com o teu serviço, que é bem diferente, na minha opinião. Assim, é algo que tem que aprender a lidar, né? Imagina, acho que nem todo mundo passou por uma experiência de ficar anos aí fazendo alguma coisa, lançar no mercado, ter que trabalhar em cima dele, passar pelos problemas que tem que fazer, e de repente chega alguém e faz parecido. Talvez não tão bom quanto, mas o suficiente para dar uma bocanhada no teu mercado. Ou, né, como eu falei ali antes, chega uma empresa gigante e fala, gostei da tua ideia, agora ela é minha. Sim, sim. Eu confesso que atualmente das minhas preocupações não é a maior, não é nenhuma das maiores, mas é uma coisa que você tá, sim, exposto. Por isso que eu sempre recomendo para quem quer fazer isso, é pegar nichos, assim, bem específicos, né? E por mais que por exemplo, no caso do AirBuddy que a gente falou, eu sempre procure fazer de um jeito que eu penso assim, como é que a Apple faria isso, né? Que pra realmente pegar o gosto da galera que vai comprar e vai usar. Eu sempre procuro ir além, assim, o que a Apple nunca faria. Eles nunca fariam isso, então eu vou fazer isso. Porque por mais que a Apple vá lá e coloque boa parte do que eu coloquei no app no sistema, que já fez, inclusive, acho que desde o Big Sur, eles vêm adicionando coisinhas aqui e ali de AirPods e tal, que tornaram o meu produto menos necessário. Então, assim, já rolou um pouco disso, mas ao mesmo tempo que ele se tornou menos necessário, ele se tornou mais de nicho e mais apreciado pelas pessoas que são desse nicho, né? E isso traz o quê? Traz pessoas que valorizam, que estão dispostas a pagar e tudo mais. Então, você tem que pensar nisso. Eu acho que o fato de eu ter pensado nisso já desde o começo e ter feito isso que eu falei de, né, fazer, porque quando a gente está falando de Apple, eles sempre fazem o básico que vai funcionar para todo mundo e normalmente fazem muito bem feito. Então, tem coisas mais avançadas que você pode fazer num software, seja para qualquer uma das plataformas, que sempre vai ter um mercado para aquilo, né? Olha quanto app de lembretes que tem pro iOS. Eu uso o Reminders da Apple, para mim tá bom, mas para muita gente não, né? E tem muito mercado. Então, por mais que role isso que você falou, se você
for num nicho, eu acho que a chance de você se dar bem é muito grande. Eu acho muito difícil um developer indie se dar bem fazendo um app que, não é de nicho, 2, a própria pessoa não usa. Eu acho que o dogfooding é essencial. Tipo, eu já fiz alguns apps, eu já tive alguns apps que quando eu fiz eles eu usava e eu parei de usar. E o resultado foi que eu parei de desenvolver eles. Então, é até meio engraçado, assim, que, tipo, de certa forma, eu faço os apps pra mim, né? É principalmente pra mim, e aí depois eu penso, pô, isso aqui podia ser um produto. E aí vamos ver se o pessoal, né, quer. E aí eu vou lá e lanço. Então, sei lá, daqui a pouco, se eu parar de usar AirPods, ou se eu parar de usar o AirBuddy, não sei o que eu vou fazer, né? Porque eu preciso dele, né, pra me sustentar. Mas, assim, é engraçado isso, mas eu sempre recomendo, porque acho que é a forma, não que é garantida, mas é uma forma que você aumenta a sua chance de ter sucesso. E até como eu falei da parte mais catastrófica, né, de aparecer concorrente, tirar mercado, também tem a parte que acontece bastante, pelo que eu vejo, é de quando aparece uma concorrência ou seja lá o que acontecer, num sentido de apareceu esse produto ou aquele serviço ou aquela empresa que faz algo parecido com o meu app, como você disse, gera assunto, gera posts em blogs e as pessoas comentam e às vezes acaba até aumentando a quantidade de clientes que você tem. Eu não lembro, teve um produto desses que eu não lembro qual que foi agora, não sei se é o Do It Display, alguma coisa assim. Não foi o AstroPad, uma coisa assim, que é um donglezinho que você liga e que vira faz o seu iPad virar um monitor externo. Mas teve um mais recente que a gente pode falar, que tá rolando ainda, então é meio cedo para falar, mas acho que o que você quer dizer é quando a Apple vai lá, pega um recurso de um software de terceiro e integra no sistema, né? Que é o que a gente chama de Sherlocking. Para quem não sabe, isso é Sherlocking. E o resultado, o que você pensa, né? Esse app aqui que fazia isso que a Apple agora integrou no sistema vai deixar de existir, né? O pessoal não vai mais querer comprar porque já vem de graça lá. Mas o que acontece muitas vezes é o oposto. Exato. Justamente por causa disso que eu falei da Apple geralmente fazer uma versão básica das coisas. Sim. Então, o que eu posso falar que eu acho que vai acontecer, que aconteceu agora, foi anunciado nessa WWDC, o lance de você usar a câmera do iPhone como webcam. Tem um app muito bom, chama Camo, C-A-M-O, que eu usei por muito tempo nas lives do ADT que a gente faz. Aí depois que eu comprei o Studio Display, eu parei de usar, que ele já tem a webcam. Então tem esse app, aí a Apple agora lançou isso integrado, que é super maneiro, funciona maravilhosamente bem, mas eu acho que o Camel não vai deixar de existir e não vai, tipo, ter uma queda vertiginosa de assinantes, acho que até é por assinatura, então acho que não vai ter uma queda vertiginosa de assinaturas, talvez até tenha um aumento, porque no Camel, você abre ele lá, você consegue escolher qual das lentes do iPhone, se é a da frente, se é a de trás, se é a grande angular, de zoom. Você consegue dar crop na imagem, ajustar a exposição, ajustar o foco, fixar o foco, colocar efeito, colocar marca d'água. Então, tipo, nada disso você consegue fazer com o negócio da Apple. O negócio da Apple é aquela coisa bem Apple. Você pega o seu iPhone, deixa ele paradinho ali e ele aparece como uma câmera no Mac e você usa. Se não tiver bom, tchau. Tipo, se vira. Não tem outra opção. O que acaba acontecendo muito nessas situações é tu vê blog post em tudo quanto é canto, a Apple fez Sherlock desse app. Daí esse app começa a ficar famoso, porque justamente tem essas diferenças. Não, e isso também, tem muita gente, principalmente a galera que não é tão ligada, tão nerd, né, que nem a gente, que a pessoa nunca tinha pensado que, dá pra usar a câmera do iPhone com webcam, nunca tinha pensado nisso, olha que legal, agora dá pra fazer isso. Aí a pessoa vai lá usar e vê, mas eu queria que desse pra cortar aqui a imagem ou fazer não sei o que. Aí ela procura, sei lá, no DuckDuckGo, né? Ela vai lá e procura se dá pra, né, como que eu faço pra câmera do iPhone, do Mac aqui, tal, e acaba achando lá do Camel. Aí ela vai, vou baixar esse negócio aqui então, né? Então o que acontece é que às vezes
acaba criando um awareness, né, que aquilo existe e acaba fazendo a galera ir atrás do app para resolver o que a Apple não entrega. Então, eu acho que, por mais que sempre existam esses riscos que a gente falou aqui, é uma carreira muito satisfatória, mas ao mesmo tempo, né, tem todo o lance do risco e tudo mais. E tem também uma questão muito psicológica, assim, de você ter que se blindar um pouco de certas coisas, principalmente se o seu produto ele se torna um pouco mais popular. Você vai ter gente xingando, vai ter post no Twitter, no Reddit, sei lá onde, te chamando de tudo que é coisa, né? Ou falando mal do seu produto de um jeito que te ofende, porque é o seu produto, é o seu bebê, né? Então você fica... tem que separar bem o teu trabalho da sua pessoa. E simplesmente não ir atrás disso, sabe? Porque eu conheço desenvolvedores e desenvolvedoras que ficam indo atrás, assim, a pessoa fica procurando no Reddit posts sobre o app dela pra ver o que o pessoal tá falando. O Reddit... E aí, cara, eu dou o Reddit como exemplo, mas assim, Twitter, enfim, qualquer lugar. O Reddit é bom pra isso. Eu lembro quando, não sei se quando eu lancei o PyStats, aconteceu uma coisinha engraçada, que... Pra quem não sabe, PyStats é basicamente um front-endzinho ali de desinformações do Pi-hole. E Pi-hole é um DNS server que bloqueia anúncios, né? Esse é o contexto. Mas Pi-hole é um serviço open source e tudo mais. E eu fiz esse appzinho, eu fiz pra mim, né? Eu tava querendo fazer um negócio desse e eu acabei lançando. Também, se é útil pra mim, de repente é útil pra outra pessoa, e tá lá. Botei na App Store. E eu divulguei no Reddit, no canal do Pi-hole, né? Que eles deixam fazer divulgação lá de produtos de terceiro que usam o serviço deles. Daí, e mais um detalhezinho, que o app custa 99 centavos e é open source. Então, se tu não quiser pagar nada, tu vai lá no GitHub e instala. Daí teve um comentário, um cara me xingando um monte, assim, é um absurdo, o cara vem aqui, pega um projeto que é de graça, open source, e não faz nada mais do que um JSON Reader, e tá cobrando por causa disso, em cima do trabalho dos outros, e sei lá o quê. Daí aparece um comentário de uma outra pessoa estranha ali. Não, mas pô, o produto dele é legal, o preço é razoável, ele não tá usando a marca do Pi-hole de nenhum jeito estranho, eu não vejo qual o problema. Daí ele deu a resposta, não, mas isso é um absurdo, porque tá usando o trabalho dos outros e sei lá o que e tal. Daí a resposta desse mesmo comentário de antes, o cara de antes, tu sabe que eu sou o co-criador do Pi-hole, certo? Nossa, eu lembro dessa história. Foi interessante. Complicado. Então, só pra, né, dado aí, é um exemplo do que pode acontecer. E nesse caso ainda é pior porque, tipo... E eu passei também por algumas coisas recentemente com o Virtual Buddy, que eu lancei lá no GitHub como open source, que, assim... eu quase me arrependi de ter feito isso, mas acho que isso a gente pode detalhar num episódio sobre open source especificamente, mas é que eu fico realmente... Eu fico muito triste de estar fazendo as coisas de bom grado pra ajudar e você... Aquele lance, né? Nenhuma boa ação fica sem punição. Eu adoro essa frase porque ela é real, infelizmente, né? Você quer ajudar as pessoas e você acaba só se ferrando depois, mas enfim... como é que é? Rant, né? Terminei o meu rant aqui. Mas aí então é uma coisa que tem que rolar, assim, essa separação. E eu resolvi isso, né? Falei, né, que tinha gente que ficava procurando essas coisas. Resolvi isso não fazendo isso, obviamente. Tipo, eu não fico catando, né? Eu só leio coisas sobre o AirBuddy quando sai, tipo, na imprensa. Sai um post no The Verge ou qualquer outra publicação. Não precisa ser uma publicação grande, pode ser um blog de uma pessoa lá. Aí eu vou lá e me dou o trabalho de ler, porque aí, às vezes, na maioria das vezes, felizmente, é só coisa positiva, mas às vezes a pessoa faz algum comentário, seria legal se tivesse isso, né? Ou eu não dei 5 estrelas porque não tem isso aqui. Esse tipo de coisa é ok, né? São críticas muito válidas e é importante você... Quando eu digo assim que você tem que se blindar, não é tipo... não quero nenhuma crítica. Não, né? Porque você vai ter que lidar com críticas, é inevitável.
E outra coisa que eu fiz foi contratar uma pessoa para fazer a parte de suporte, pelo menos o bulk, assim, né? A parte, assim, a triagem e resolver questões mais básicas, assim, de licença, de reembolso, porque eu dou reembolso do AirBuddy, né? A pessoa pode usar ali por 15 dias sem pagar. Quer dizer, a pessoa pagou para baixar, mas depois, se ela não gostar, ela manda um e-mail lá e a gente reembolsa. Então, essa parte eu contratei ali, né, e pronto, resolvido. Aí só chega para mim, de fato, assim, bug report, ideias, dúvidas, pessoal de imprensa, isso é o que chega para mim, mas o grosso ali de suporte básico nem chega para mim, porque é o tipo de coisa que às vezes vem um pessoal xingando, né, basicamente, e também porque é um volume que acaba gastando o seu tempo, né, então, tipo, Sim. eu tava gastando muito tempo com isso, e quando você é desenvolvedor indie, você quer gastar o mínimo de tempo possível com coisas administrativas e o máximo de tempo possível, né, evoluindo o seu produto ou seus produtos, então é isso que eu tento fazer. Tenho também um excelente contador para isso e, enfim, recentemente também contratei uma empresa de advogados dos Estados Unidos para fazer privacy policy e termos de uso do app, que não tinha ainda e tinha que ter. Contratei já designer para fazer ícones e tudo mais, então tudo que, assim, não é, tipo, core business, né, não vou terceirizar o desenvolvimento do app, porque é o que eu gosto de fazer e é o que eu quero fazer. Mas tudo que eu puder, assim, de administrativo, ou que não é algo que eu tenho a habilidade de fazer, ou que eu sei que tem outras pessoas que têm mais habilidade que eu, se eu puder pagar, eu prefiro pagar e fazer isso terceirizado. E é algo que você vai ter que, né, aprender a fazer quando você é desenvolvedor indie. E o que me ajudou muito, que é um detalhe jurídico e fiscal, basicamente, mas que tem uma diferença no psicológico também. O que me ajudou foi abrir uma empresa, sabe? Tipo, tenho a minha empresa e é a minha empresa que faz esses produtos aqui e eu sou o único funcionário da empresa, né? Então, literalmente é isso, porque dessa forma, primeiro, tem a proteção jurídica, né, de uma empresa limitada, que a liability é da empresa, né, pelo menos até certo ponto, e questões fiscais e tudo mais que não vem ao caso, mas também é questão de organização e de exposição, assim, de, tipo, conseguir separar a minha pessoa do produto, né, para que se alguém tiver criticando o produto, eu consigo não sentir que tá me criticando, né? Que é uma parada que, na maioria das vezes, a pessoa de fato não tá criticando você, ela tá criticando porque ela viu ali o resultado do negócio. E aí você conseguir separar isso é um exercício e, bizarramente, separar, né? Ter ali uma entidade jurídica me ajudou a fazer essa separação. Sim, essa separação, eu acho que é bem... É uma coisa importante, até para concluir o raciocínio da parte de indie aqui, que a gente comentou que tem essa parte aí que tu pode levar umas ofensas, tu pode ser atacado e tal, com o seu produto. Parando para pensar, isso também pode acontecer em empresas, né? Se tu vai trabalhar num lugar mais tóxico aí, um pouco mais, o pessoal mais sem noção, vai fazer aquele PR review e vai começar a falar um monte de coisa e tal, então... Sempre essa possibilidade, infelizmente, sempre existe, né? Não é só para indie. Só que, no final das contas, o que eu acho bem válido é justamente esse treinamento para tu separar quem você é do seu trabalho e do serviço, né? Por exemplo, tu pode fazer um código ruim e a pessoa falar teu código tá ruim, não quer dizer que tu é um desenvolvedor ruim, né? Às vezes, sei lá, teve aquele brain fart, né? Que todo mundo dá o tempo todo. Não estava num bom dia, ou seja lá, de repente foi um assunto que de fato tu não dominava ali, deu uma perneada, mas separar o que você faz do seu serviço de quem você é
é um skill difícil de conseguir, só que eu acho bem importante. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar qualquer crítica de algum código meu, eu ficava, meu Deus do céu, eu sou o pior desenvolvedor do mundo, nunca vou conseguir fazer nada, sabe? Eu sou uma fraude. Não que eu não me ache isso de vez em quando, mas diminuiu bastante. Justamente porque se ali o código foi o que deu para fazer ali naquela situação. Se eu não sei o suficiente para deixar aquilo melhor, eu vou atrás e eu aprendo. Não quer dizer que eu sou ruim. Eu lembro que eu tinha muito, muito medo de fazer qualquer coisa e deixar open source, porque, meu Deus, uma pessoa vai olhar o que eu fiz e vai ver que eu fiz um monte de besteira. E hoje em dia eu tenho isso. Eu tenho tanta tralha, tanto lixo no meu GitHub que se alguém for olhar ali vai ver, meu Deus, o que tá passando com essa pessoa? Acho que ele precisa de ajuda. Porque só chega num ponto que é tipo, aquele projeto que você fez, aquela linha de código, seja lá o que for, não define você como desenvolvedor, é só uma situação. Então, essa separação, né, de resultado do serviço e você como desenvolvedor é um skill bem, bem válido de prestar atenção que é algo que existe e é bom treinar. O que eu faço ainda é assim, se eu coloco alguma coisa no GitHub que é tipo só um experimento ou só um exemplo de, né, que eu sei que a qualidade não está no nível que eu consigo, né, fazer, eu coloco um disclaimerzinho assim, isso aqui, né, é só um exemplo e tal, não use como está aqui, né, só pra... Mas pra quem, se alguém tá ouvindo e tem essa coisa de, não quero botar meu código open source, que eu tenho vergonha, não sei o que é super comum, assim, já ouvi de várias pessoas. Pensa que, assim, semana passada eu recebi um review num repositório meu do GitHub, de uma parada lá que eu tinha aberto um PR e eu tinha feito uma parada lá de um jeito totalmente tosco que, tipo, na hora que eu fiz eu não me dei conta, né? E a pessoa não falou, tipo, isso aqui foi feito de um jeito tosco. A pessoa foi gentil, né? Só falou assim, tipo, você pensou em fazer desse outro jeito aqui, né? E aí na hora que eu vi, nossa, cara, que ridículo. E foi exatamente o que você falou, foi tipo um brain fart, tipo, o dia inteiro ali trabalhando, chegou uma hora que, né, deu aquela bugada momentânea e saiu uma parada tosca, né, e alguém foi lá e avisou e beleza, né, de boa. É claro que quando você tá mais no começo é mais, né, você ainda não tem essa segurança e tal, então eu compreendo perfeitamente, né, não querer, assim, expor o seu código no começo. Mas é aquela coisa, nunca vai estar perfeito, então se estiver esperando o dia do código estar perfeito para publicar ele vai morrer na tua máquina. Nossa, que profundo, hein? O filósofo. Acho que podemos encerrar aqui. Mas episódio longo, acho que talvez já batemos o nosso recorde aqui, embora a ideia seja fazer mais curto, mas é que esse é um assunto, né, quando a gente começa a compartilhar experiências e tudo mais, e tem muita coisa que a gente nem abordou que daria talvez até para fazer uma versão 2 mais no futuro. Notem que a gente fez um episódio inteiro e praticamente não falamos, se é que falamos de código, né? Assim, tipo, sim. Esse foi um episódio bem pouco técnico e espero que as nossas experiências compartilhadas e as nossas ideias tenham ajudado quem tá em dúvida ou quem tinha alguma dúvida. Se ficou dúvida, manda pra gente, olamundo@gigahertz.fm. A gente tá também lá no Twitter, @olamundogHz. E aí nas notas do episódio você encontra os contatos e links relevantes do que a gente falou hoje. Eu tô lá no Twitter, @_inside. E você, Boom? Eu sou @FCBoom, FCBUNN. Muito bem, a gente fala novamente daqui 2 semanas. Até mais. Um abraço. Não, mas pode até ser pode até ser um capacitor também, porque eu não sei se eu tô lembrando direito, mas eu acho que em alguns desses potenciômetros tem um capacitor entre um
um terminal e outro que é para fazer alguma parada ali. Normalmente capacitor é usado como smoothing, né, de alguma coisa. Sim. Então pode até ser um capacitor zoado que, sei lá, se eles não usam capacitor de marca boa, porque capacitor tem qualidade, assim, é bizarro Sim. isso. Parece uma parada tipo, um negócio que, né, tão básico de eletrônica, mas tem qualidade de capacitor. Tem uma marca lá, eu não lembro o nome agora, mas tem uma lá que é tipo, é a melhor, que é os produtos caros, assim, todos usam essa marca. E aí os outros já você já não tem tanta certeza, assim, às vezes tá muito fora do padrão e tal. Sim, eu ouvi falar dessas coisas de diferentes qualidades desses componentes, mais em vídeo do 8-Bit Guy ali, quando ele começa a fazer os restore das coisas. Até tem uns Macs lá que tinha bastante problema com os bolding, né, que eles vão estourando os negócios, daí tem que trocar tudo. Isso vai acontecer com todo eletrolítico em algum momento, né? Sim, tipo, sim. Tem tipo pilha vazar. Sim, sim. Um dia vai acontecer, mas tem uns que demoram, tipo, muito mais, tipo, décadas, e tem outros que é, sei lá, 3 anos. A primeira coisa que eu faço quando eu peguei esses Macs antigos ali foi abrir pra ver se não tinha nada gordinho ali, né? Porque se tiver é mais preocupante. Mas até agora tudo que aconteceu foi bateria, né? Tudo bateria morta. Mas daí tu troca a bateria ali, é tranquilo. Pelo que eu tô vendo aqui, a função do capacitor no potenciômetro é fazer tipo um coalescing, assim. É tipo, pra você não ter um tempo de resposta menos agressivo, digamos assim. Então faz sentido, né? O problema que você tá tendo parece justamente uma parada dessas. Interessante. Vivendo e aprendendo. Qual o nome daquele negócio lá do Combine que faz isso? Tem o debounce e tem o throttle. O debounce. Que eu nunca sei a diferença entre os dois. Mas geralmente eu uso o throttle. Eu não lembro. Tem mas quando eu tava pensando no nome, eu tava pensando em debounce, mas agora que tu falou, eu fiquei confuso. Tem uma parada, assim, debounce é uma coisa que você aprende rapidinho. Você já deve ter mexido com Arduino, essas coisas, né? Rapidinho você aprende, né? Não com a parte de eletrônica. Não. Porque na eletrônica você usa, na eletrônica digital, o debounce, porque todo botão ele tem um bounce, basicamente. Sim. Você tem o switch lá, aí você clica ele, mas o que chega pra você no microcontrolador não é clicou, é tipo... Clicou, desclicou, ele vira rapidinho várias vezes até que ele estabiliza. Isso é o bounce, né? Então você tem que, quando você tá programando o microcontrolador, você tem que cuidar disso também. E aí, por isso eu acho até que foi daí que veio, né, o termo. Eu uso muito... Eu tenho que usar muito coalescing, principalmente no AirBuddy, que tem muita... É muito signal processing, basicamente, né? Que, tipo, tá vindo atualização de vários lugares, e aí dependendo do que acontece, pode vir um monte de coisa contraditória uma atrás da outra em questão de milissegundos. E se o app reagir a absolutamente tudo que tá vindo, vai virar uma zona. Tipo, vai ficar parecendo que a interface tá tendo um ataque epilético, né? Então, e também questão de performance, né? Que às vezes tem uma etapa depois que é um pouquinho mais, né, processor intensive, e aí se for fazer isso sem cuidar. Inclusive, eu tive um bug que foi bem no começo. Não foi, enfim, durou um certo tempo ali da existência do app, que eu demorei pra sacar, porque quando você tá fazendo coisa que fica escaneando por coisa wireless, você tem que considerar que o ambiente da pessoa vai afetar, né, o que vai acontecer. Então, qual era o meu ambiente quando eu tava testando o app e tal. Eu tô aqui em casa, eu pego os meus AirPods, eu abro a caixinha, eu vejo ali as informações chegando e é isso. Então, beleza, aí quando a pessoa vai, sei lá, tá num lugar lá, e aí o que tava acontecendo era que tava, tipo, era muito uso de CPU, muito intenso, por um certo período de tempo. Aí eu analisava os logs e era, tipo, muita mensagem, assim, chegando muito rápido,
de algum device que nem é da pessoa, que tipo nem tá pareado com o device da pessoa. E aí eu descobri, na época, que era tipo, se alguém tá relativamente perto do seu Mac, né? Tipo, sei lá, você tá num escritório, num shopping, alguma coisa assim, e tem alguém relativamente perto e a pessoa ou tá usando só um dos fones e o outro tá na caixinha, ou se a pessoa colocava os dois na caixinha, mas um deles estava com mau contato na caixinha, ele ficava louco, assim, disparando evento desesperadamente, né? E eu não tenho como saber no app se o device é seu ou não, até eu pegar esse evento e analisar. Eu não tenho como saber antes, tipo, vai chegar tudo, e aí eu só vou... Não tem um bull lá, só me manda dos devices do usuário. Não existe. Eu é que tenho que descobrir se é do usuário ou não. Então o que eu fiz foi, né, um monte de coisa de coalescing e tudo mais, mas também meio que fazer um deny list, assim, de tipo... esse device aqui tá muito louco, vou dar um throttle nele aqui e não vou aceitar nada que ele me mandar, né? Sim. Então tem que estar sempre ligado nessas coisas. Esse negócio falou de usar parte de coisas de eletrônica e tal, termos. Foi interessante que acho que foi ontem mesmo, eu vi um vídeo daquele Technology Connections, não sei se já viu. É muito bom esse canal, eu adoro. É bom, né? Tu viu do typewriter que ele fez, acho que faz alguns dias atrás? Não vi, inclusive obrigado por me avisar, que eu já vou procurar lá e botar na minha lista. Então, é muito bom, justamente porque agora a tecla Shift faz sentido. Mas shift? eu já ouvi falar da tecla Shift. Eu não tava ligado, mas basicamente é o pauzinho ali da máquina de escrever, que tem a letra, né, que bate na tinta e fica no papel. Ela tem uma letra em cima e embaixo. Né? Então, sei lá, tu quer, sei lá, usar um número, alguma coisa assim, ou algum acento. Daí como é que faz pra tu usar o outro pedaço ali do stick que tem a letra? Tu aperta Shift, daí tudo levanta. Então tu vai usar no mesmo pauzinho ali onde tem a letra embaixo, ele vai levantar e vai ficar vai ficar alinhado com como era a letra antes. E é engraçado porque ele aperta Shift, um negócio mecânico gigante faz Shift pra cima, né? Sim. Então, daí é por causa disso que tu consegue usar as outras letras do teclado da typewriter, mas eu nunca tinha feito essa relação, assim, é muito massa. Essas máquinas antigas aí era um workout você escrever nessas máquinas aí, você tinha que... por isso que o pessoal, até hoje, o pessoal mais velho fala, vou ali bater um texto, né, que era bater mesmo, pá, pá, pá. Sim. Eu acho que a gente ainda tá na geração, na nossa faixa etária aí, de ter pego um pouco pessoas mais velhas usando, né? Sim. A gente em si, eu acho que eu nunca usei de verdade, não sei pra ficar brincando de escrever assim, mas tinha em casa, né? Não é uma coisa que não existia, né? Existia na minha casa. Então, a gente tinha, também, eu nunca cheguei a usar pra algo de fato, né, era realmente era uma relíquia já, né, porque o meu pai, ele tinha comprado uma máquina de escrever eletrônica, quando não existia computador ainda, isso acho que ainda com certeza ainda era anos 90, porque ele sempre ele tinha um hobby de colecionar selos. E aí ele trocava carta com gente do mundo inteiro, assim, tudo pra colecionar selos. E aí ele comprou essa máquina pra poder né, fazer as cartas dele ali digitado bonitinho. E aí eu lembro, era tipo um teclado de computador com um displayzinho LCD que devia caber, sei lá, uns 20 caracteres, assim. E aí você ia digitando e ele mostrava só o que tava, né, só aquele bufferzinho ali. E aí, se você quisesse, você podia navegar, né, voltar, avançar, mas não era uma tela, né. E aí ele imprimia depois, saía numa folha lá. O exemplo do Technology Connections que ele dá é justamente de pessoas usando para digitar em carta, né, na parte de remetente e tal. E acho que ele mostra em alguns segundos ali uma máquina que tem esses LCDzinhos daqueles, sei lá,
4x20, não sei, uma coisinha bem pequenininha assim, né? Só pra mostrar os caracteres. É bem massa. Dá uma olhada no vídeo depois, é bem interessante. Eu não vou dar uma olhada, eu vou assistir, prestar muita atenção, porque eu adoro os vídeos dele. É bom, né? O Technology Connections, ele faz umas paradas de coisas que parecem óbvias, que a gente acha que sabe como funcionam, mas na real não sabe, né? Aí ele vai lá e... Nunca mais lavei louça do mesmo jeito depois de ver os vídeos dele lá, de como funciona a máquina de lavar louça. Você já viu, deve ter visto os que ele fez de fotografia, foi uma série que ele fez. Eu vi alguns que ele até mostra Black Box, não é? Sim, nossa, Sim, aquela sim. série foi fantástica. Sim, muito bom. Muito legal. Aí eu entendi por que aquele aplicativo lá, o Halide, se chama Halide, né? Que era do... sim. Silver Halide, né? Que era usado no filme. Massa.